expulso do paraíso. Meu pai sempre foi meu herói. Enquanto meus amigos de infância queriam ser o Batman, Homem-Aranha, bombeiro, policial, eu queria ser o meu pai. Em todas as minhas lembranças felizes, era ao lado dele que eu estava. Ele era meu companheiro, amigo e protetor. Ouvia meus amigos, aconselhava-os, indicava o melhor caminho e sempre o resultado era satisfatório. Por fim, meu pai e amigo tornou-se também o herói de meus amigos. Se o brinquedo deles deixasse de funcionar, era em nossa casa, a oficina que eles procuravam. Se a festa fosse longe, meu pai seria o pai da vez. O amigo exagerava na bebida. Nós não pensávamos duas vezes. O número de telefone do seu Tonho era o que aparecia em nossa mente. Porém, ele era nosso cúmplice, guardava segredo absoluto dos delitos praticados na fase da adolescência. Minha mãe era outra derretida pelas gentilezas de Tonhão, Tony para ela. Quando as coisas ficaram estranhas no nosso bairro, minha mãe ficou assustada. Todos nós ficamos horrorizados. Estava chovendo muito e acordei durante a noite. Ouvi um barulho no quintal, sons que vinham da garagem. Uma garagem proibida. Só papai podia entrar lá. Olhei pela janela e notei uma luz fraca que vinha de dentro. Ao amanhecer, percebi uma bota de meu pai toda suja de lama e gotas de sangue. Pensei, deve ser tinta. Eu, com 12 anos, não tinha a menor noção das coisas que aconteciam em nosso bairro. Imagine no mundo, ouvia uma coisa aqui, outra ali, mas nada de muito concreto que me deixasse na época com medo, ou que me fizesse suspeitar de algo. Minha vida ainda era perfeita, minha vida ainda era um verdadeiro paraíso. Hoje tudo faz sentido. Mulheres começaram a desaparecer, aparentemente sem nenhuma ligação entre si. Apenas mulheres, idades variadas, profissões distintas. Nessa época eu não tinha ideia de nada. Vivia em um mundo infantil, depois não tão infantil. O adolescente comum, egoísta e imaturo, alienado para as coisas que ocorriam ao meu redor. Porém, fatos isolados começaram a deixar de ser isolados, e eu, talvez por ter amadurecido, comecei a perceber certas atitudes de meu pai. Alguns comentários que antes não teria notado. Eu comecei a desconfiar que meu pai pudesse ter algum envolvimento com o desaparecimento das mulheres. Meu pai não poderia ser o monstro que sumia com aquelas mulheres. Meu herói e amigo. Não, isso não poderia ser verdade. Depois que minhas suspeitas começaram, fui pesquisar os fatos e descobrir que a primeira vítima sumiu em 1990. Nossa vizinha tinha 16 anos. Era rebelde, como a mamãe costumava dizer. Mas hoje seria considerado uma jovem que gostava de se divertir. Ela frequentava baladas, saía com rapazes, uma jovem feliz. Então essa vizinha Amanda desapareceu depois de ir a uma festa. E foi justamente na época que eu me lembro de meu pai ter chegado em casa com as botas sujas de lodo. Um dia de muita chuva. Como Amanda era rebelde, frequentava lugares diferentes das meninas ditas de família. Todas pensavam que ela havia fugido com seu namorado, que também desapareceu. No ano de 1995, uma professora do ensino médio também desapareceu. Ana Júlia era professora gente boa do colégio. Pró de matemática, a matéria que assustava todos, mas ela fazia os números terem outro sentido para nós. Ela subiu sem deixar rastro, nunca a polícia descobriu seu paradeiro. Familiares, amigos, alunos e o corpo docente da escola promoveram uma campanha para saber notícias suas. Fotos foram espalhadas, cartazes, os jornais anunciavam seu desaparecimento. Tudo em vão. Nunca soubemos o que aconteceu com ela. O tempo passou e o caso caiu no esquecimento da comunidade. Em 1996, outro desaparecimento.
a atendente da farmácia, uma jovem senhora de 50 anos. Tinha os cabelos negros, olhos grandes e bem pretos. Ela me lembrava a Mortícia da família Addams. Foi nesse período que comecei a perceber algumas características de meu pai. Um comentário aqui, um olhar diferente ali. Já estava com 18 anos e desconfiava que as coisas estranhas estavam acontecendo fora do meu paraíso. Passei a observar o sumiço das mulheres. Eram sempre mulheres. E para todas elas, meu pai apontava um defeito para descobrir o possível sumiço da vítima. Como eu não havia percebido essa personalidade de seu Tonho antes. Meu pai tinha uma oficina na garagem, um local proibido para mim e para a mamãe. Ele costumava ficar lá por horas e horas. Ouvíamos ele bater em coisas, afiando ferramentas, barulhos de furadeira, martelos, mas sempre depois desse arsenal em movimento, ele aparecia com alguma coisa construída por ele. Um banco para o jardim, um baú para armazenar brinquedos e etc. Eu já estava me preparando para ir à faculdade. Foi quando meu mundo desmoronou. Precisei de uma ferramenta para desmontar a minha cama. Fui na oficina de meu pai. Pensei, como já era grande, quase adulto, ele não se importaria se eu pegasse sua ferramenta. E na oficina percebi que havia outra porta trancada. Parecia que vinha um barulho de dentro, gemidos. Deve ser um animal morrendo, pensei. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Procurei as chaves e não achei. Lembrei-me que meu pai sempre estava com uma chave no bolso separada das demais. Deveria ser aquela. Peguei a ferramenta que procurava e deixei o local meio a contragosto, porque queria saber que animal estava ali sofrendo. Fui para a faculdade. O tempo passou, mas a dúvida perante o sumiço das mulheres não saía da minha mente. Comecei a me lembrar de coisas que na época pareciam ser sem importância, como a implicância de meu pai com a atendente da farmácia, o ciúme dele quando dizia que a professora de matemática era melhor, ou quando mencionei na infância que gostaria de uma namorada bonita como Amanda. Papai ficou bravo. Disse que teria que namorar alguém como a mamãe. E aquele som vindo da garagem, um animal com dor. Fechei os olhos para o sumiço da irmã do meu melhor amigo. Nunca ninguém soube o paradeiro dessa menina. 12 anos apenas. Eu suspeitava, mas meu pai herói não poderia ser o culpado. Na faculdade conheci Susan. Ficamos amigos e logo o amor surgiu. E começamos a namorar. E não conseguindo mais guardar essa desconfiança apenas comigo, desabafei com ela. Su, tenho suspeita de crime. Tenho vergonha, tenho medo e tenho raiva, disse a ela, meio envergonhado. Fale, querido, o que te atormenta? Contei a ela tudo o que aconteceu, desde o primeiro sumiço da vizinha, da professora, da atendente da farmácia e, por último, a irmãzinha de meu amigo, de minha suspeita sobre meu pai ser o culpado. Tenho vergonha de pensar que poderia ser ele. Bom, primeiro lugar, temos que investigar os hábitos de seu pai. Você já fez isso alguma vez? O que ele estava fazendo nos dias que essas mulheres sumiram? Quando as primeiras mulheres desapareceram, eu era apenas uma criança e depois um adolescente. Mas de um tempo para cá, comecei a relacionar os casos. Contei a ela sobre o dia que vi as botas sujas dele. E contei sobre o animal que pensei ter ouvido dentro da sua oficina. Tenho uma ideia, Su disse. Vamos fazer uma surpresa para sua família. Você vai me apresentar como namorado nesse feriadão e podemos entrar na oficina proibida de seu pai. Eu estava com vergonha de minha suspeita. Meu pai sempre foi um homem de respeito, íntegro, de reputação intocável. Como poderia pensar isso dele? Mas não tive opção. Tinha que tirar essa história a limpo. Em casa, eu e Susan esperamos todos dormirem e fomos à oficina proibida. A porta estava fechada, não conseguimos entrar. Teríamos que tentar pegar a chave com meu papai. Mas como? Ele não deixava essa chave por nada na vida.
Esperei ele dormir, entrei em seu quarto e peguei a chave. A cena que presenciamos foi de arrepiar. Nunca em minha vida eu imaginei me deparar com aquilo. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, amarrada numa cadeira, muito magra, abatida e chorava muito. Meu mundo caiu. Meu herói, meu amigo, não poderia ser o responsável por aquela atrocidade. A mulher amarrada com certeza estava dias sem comer. Estava muito magra e desidratada. Sua intenção era deixá-la só pele e osso. Ele a mataria, esquartejaria e trituraria seus ossos, não restando quase nada para o descarte. Assim, as mulheres evaporavam da face da terra. Descobri isso da pior forma possível. Aquela oficina cheirava podre produtos químicos, provavelmente para evitar a infestação de animais que poderiam ser atraídos pelos restos humanos. Infelizmente, a polícia técnica constatou o que acontecia ali, que meu pai era o responsável por todos os desaparecimentos das mulheres nos últimos anos, e constatou a maneira que seus corpos eram decompostos. Meu pai tornou-se meu pior pesadelo. Minha vida era um paraíso e fui expulso. Minha inocência foi arrancada, destruída sem piedade. Passei a ver as coisas como elas realmente eram, o que era bom e o que era um belo terror.